negócio e tecnologia especializada. Empreendedor e ENIAC, investidor mão na massa. Economia do cenário do investimento anjo no Brasil. People to Biz. Olá, bem-vindo, bem-vinda a mais um People to Biz, Pessoas e Negócios. Você pode acompanhar nossas entrevistas pelo meu perfil no LinkedIn, Luiz Cláudio Alan, e nos canais da People to Biz no Spotify e aqui no YouTube. Formado em tecnologia, ele trabalhou em funções técnicas em grandes empresas do setor, como IBM e Microsoft. Mas ao notar que na área de TI estava batendo no teto e teria mais dificuldade de conquistar a remuneração que buscava, decidiu pivotar dentro do mercado de tecnologia para vendas, área em que vem atuando com sucesso há mais de 15 anos. Nosso entrevistado de hoje é Bruno Cruz, diretor de parceria e canais para a América Latina da Telesign. Estudioso também do universo de gestão de pessoas, criou um canal em que transita por diversos temas do RH, falando de carreira com Bruno Cruz. Neste bate-papo, falamos sobre sua transição de carreira, o impacto das novas tecnologias em recrutamento e seleção, networking, marca pessoal, Open Talent Economy, inteligência artificial e geração Z. Sobre a importância de estar presente nas redes sociais, Bruno dispara. O LinkedIn é sua vitrine profissional. Quem não tem um perfil na rede está invisível para os recrutadores. Confira agora os principais trechos da entrevista. Conta essa trajetória para a gente. O que te levou para essa transição de uma carreira mais técnica para uma carreira focada em vendas? O que te levou para o universo de tecnologia? Você era um moleque nerd, gostava de tecnologia e acabou embarcando nessa? Conta a tua história para a gente. É o estereótipo padrão, né? Aquele nerd gosta de tecnologia, cara, Star Trek, esse tipo de coisa. Então, eu vim desse mundo. E desde cedo eu já tinha vamos dizer assim, uma afinidade especial com jogo eletrônico e tudo mais. E, pô, lá nos anos 80, você vai lembrar disso, né? A gente tinha monitor de fósforo verde, aquele 386, que era o top de linha, né? Rodava, putz, aqueles joguinhos bem travados, né? Bem rudimentares. Muito diferente do que a gente tem hoje, mas desde aquela época eu sempre fui apaixonado por tecnologia e por isso fui para essa carreira. Eu sabia que meu caminho era ali. A transição para a venda aconteceu um pouquinho depois. Eu comecei na área técnica, fui diversas vezes, né, passei por suporte, desenvolvimento, área de dados, tirei certificações, sempre me aprofundei muito tecnicamente. Só que chega um momento, cara, que você atinge um teto e quantidade de trabalho, a carga de trabalho e a tua remuneração. E como o meu objetivo profissional sempre foi ganhar dinheiro, assim, gosto do que eu faço, tenho tecnologia como hobby até hoje, então programo algumas coisas até hoje, desenvolvo, estou ligado no que está acontecendo na área de dados e tudo mais. Mas, assim, para você ganhar dinheiro efetivamente, ou você vai para os cargos de gestão, ou você vai para as áreas de venda, que é onde está o dinheiro. E a minha movimentação foi mais ou menos essa. Eu parti para a área de gestão a princípio, depois de me tornar um bom técnico. E aí, cara, questão de 15 anos para cá, eu venho atuando na área de tecnologia, mais voltado para venda, que é onde você tem a junção dos dois mundos. Você consegue ter boas remunerações, né, pacotes competitivos ali de remuneração, e você está próximo de tecnologia, você continua, no crista da onda da tecnologia, vendendo o que tem de mais avançado. Então, você toca nos dois mundos. Mas, como o objetivo sempre foi a remuneração primeiro, eu tracei um plano de carreira para falar, eu quero ganhar dinheiro, e foi esse caminho que me abriu. Mas você não acorda um dia e fala assim, vou trabalhar com vendas, aí bate na porta de alguém e fala, tem uma vaga aí no comercial? Acho que, como é que foi essa preparação, essa transição? Você descobriu que você tinha um talento para vendas, você investiu na tua formação para isso, e deu certo, né? Você está aí já há alguns anos, aí 15 anos, atuando com vendas. Como é que foi essa transição? Deu certo. Às vezes um cara técnico, ele é muito bom ali né, em programar, com bits and bytes e tal, mas, aliás, o cara de TI, muitas vezes, ele é um cara mais introspectivo, não? Verdade. É um cara que está sempre ele, o computador e ele, não necessariamente... E o cara de vendas, pelo contrário, tem que ser um cara expansivo, um cara que investe em network, que sabe fazer um bom pitch, né? Como é que foi essa transição? A transição foi curiosa porque é o seguinte, a gente sempre atendeu, né? Eu sempre trabalhei em equipes, né? E nas grandes empresas, na IBM, na Microsoft, na própria Serasa, você sempre trabalha com equipe multidisciplinar. Então, você trabalha numa área técnica, você pode ter outros técnicos de áreas distintas, aí você tem o pessoal de vendas, você tem o pessoal de gestão, você tem o pessoal de compliance, você tem o legal. Então, na verdade, é um time muito grande que entrega e vende alguma coisa para uma empresa. A venda hoje, principalmente a venda de produtos complexos, né?
ela não é mais feita mais no gogó do vendedor, né? É uma equipe, é um vendedor especializado, então eu vou chegar lá para falar, mas a transição se deu no momento que eu falava assim, putz, estou trabalhando, cara, pra caramba, e assim, putz, não estou vendo retorno. E aí eu vi o pessoal de vendas, e aí a gente, né, pô, puxa papo, a gente conversa assim, aí, como é que tá o ano para você? Pô, meu ano tá legal, tal, bati minha meta, putz, estourei minha cota, minha comissão chegou, não sei o quê. E aí você vai vendo aquele negócio e fala assim, putz, pô, bacana, né? Aí você vai para uma outra empresa, fala, pô, e aí? Pô, o vendedor XYZ bateu cota do ano, pô, vai para as Bahamas, o cara vai ganhar uma viagem para Aruba, aí, putz, o cara tem comissão, puta, 2, 3 vezes. Aí você fala assim, cara, peraí, o que eu quero? Aí eu parei, centralizei e falei assim, não, o que eu quero? Não, eu quero dinheiro, então tá bom. Então eu tenho que ir para esse lado. E aí eu comecei a preparação. E aí a preparação envolveu eu pegar um mentor que estivesse na área de vendas, eu comecei a me especializar nessa área, eu fiz cursos de treinamento de negociação, de fala em público, fiz curso de treinamento, por exemplo, de media training, né, para você, quando está encurralado lá pelos repórteres, ou quando você está se preparando para dar uma entrevista, você conseguir estruturar o pensamento, passar uma mensagem clara, não ficar pressionado. Então eu fui realizando os treinamentos e fui galgando um degrau de cada vez. E aí fui aplicando para as vagas. Até o momento que surgiu uma oportunidade, eu fui. E desempenhei bem o papel, né? E aí eu já era um pouco extrovertido, já tinha facilidade para falar, já era mais comunicativo, fui aliando os conhecimentos que eu estava ganhando, a mentoria, e todos esses pontos, Luiz, são peças que a gente vai encaixando, né? Até o momento que você fala assim, já tenho conhecimento, tem alguém me direcionando, estou fazendo o treinamento certo, vou para a prática. Prática deu certo ou deu errado, aprendi alguma coisa, vou juntando aquelas peças e, cara, você vai se edificando, você vai se preparando para posições ainda maiores. E aí, conforme as coisas vão surgindo, os desafios vão surgindo, você vai pulando para outras empresas e fui galgando cargos maiores até chegar onde eu estou hoje na Telesign como diretor de canais e parcerias. Então, foi uma estrada construída de maneira objetiva, vamos dizer assim, né? Não foi por acaso, mas juntando todas essas peças. Bom, e essa guinada, essa pivotagem de carreira que você deu, de uma forma, me parece que muito estruturada e planejada, e investindo em adquirir conhecimento, se preparando, talvez tenha sido aí um embrião do seu projeto, vamos dizer, um projeto pessoal hoje, que é o teu canal em que você fala sobre carreira, né? Então, assim, acho que talvez o maior desafio que se tem no decorrer de uma carreira é quando você decide fazer uma transição de um universo, no teu caso, que era estritamente, talvez mais hard skills, para um universo mais soft skills, né? Verdade. Que acho que vendas exige muito isso, exige muito da comunicação, né? Do networking e tal, né? Então, como que a tecnologia tem impactado e transformado o mercado de recrutamento e seleção? Hoje, um candidato, o que ele precisa fazer para entrar no radar dos recrutadores? É preciso entender de algoritmo, por exemplo, para que você possa se destacar aí e ser percebido pelos recrutadores? Eu diria que sim, Luiz. Eu tinha uma aversão profunda a redes sociais. Até pouquíssimo tempo, a única rede social que eu tinha era o LinkedIn, por uma questão de trabalho, né, para demonstrar meu perfil, mas engajava muito pouco na rede. E ainda assim eu consegui, né, fazer essa transição. Mas olha que legal. A minha última transição que aconteceu da Serasa para a Telesign hoje, a Telesign é uma empresa americana, então eu tive um recrutador americano me abordando e me levando para lá. Essa transição ocorreu porque, durante o meu período de trabalho na Serasa, eu comecei a ser mais ativo na rede e postar as minhas conquistas, as metas alcançadas. Então, eu tive 2 anos e meio assim, excelentes na Serasa. Então, eu postava lá as conquistas, os prêmios que eu ia ganhando e tudo mais. Foi isso que chamou a atenção do recrutador e falou assim: eu preciso de um cara de vendas sênior para estruturar uma área de comunicação e parceria, de canal e parceria. Quando ele começou a ver o meu feed lá, falou assim, putz, prêmio X, prêmio Y, prêmio Z, o cara bateu meta, cota, tá falando de canal, tá falando de como vender. Falei, opa, peraí, esse cara tem um perfil que eu quero. Então, acho que a primeira dica que eu deixo aqui, Luiz, é o seguinte, tem que entender um pouquinho do algoritmo, tem que entender como o LinkedIn funciona, para você conseguir ter um perfil que seja relevante. Qualquer um hoje que está procurando transição de carreira, um novo desafio, seja o primeiro emprego, né? E não está nas redes sociais, não está no LinkedIn, não está participando ativamente da rede, eu não falo só teu perfil, né? Você tem um perfil completo, que reflita realmente aquilo que você é profissionalmente, engajar no teu conteúdo, no conteúdo dos outros, produzir conteúdo, participar da rede. Se você não faz isso, cara, o mercado de trabalho, cara, não vai te ver. Você está invisível para os recrutadores. Na semana passada,
E aí, pô, desculpa, você tocou no assunto, eu vou fazer o merchan rapidinho aqui. Toda quarta-feira a gente tem a live de carreira, eu e meu amigo Leandro Lobo estamos fazendo uma live de carreira toda quarta-feira às 18 horas no LinkedIn. É 30 minutos de bate-papo, a gente toca em 3 temas para falar rápido sobre o que está acontecendo no mercado de trabalho naquela semana, né? Tendências, as tretas que estão rolando, enfim, o que tiver acontecendo de interessante. Há 2 semanas atrás, estava rolando uma thread imensa no LinkedIn sobre a GUP. Todo mundo aplica, ninguém tem resultado, aí a GUP, putz, a GUP funciona, não funciona, é de verdade, as vagas existem, não existem, aquele negócio todo. Olha só que interessante. Um dos caras que estava na live, um dos profissionais que estava na live, pediu a nossa ajuda depois, e eu fui lá conversar com ele. E aí ele falou, putz, já apliquei para dezenas de processos, não tenho nunca uma resposta. Eu falei, tá bom, vamos olhar. Para que vaga que você está aplicando? Aí eu apliquei para a vaga de analista, para a vaga de gerente, para a vaga de diretor, para a vaga de vice-presidente. Eu falei, cara, peraí, qual é o teu perfil profissional? Qual é a tua especialidade? Ah, eu sou analista. Então, pô, foca na vaga de analista. O que você faz? Pô, eu trabalho com fraude. Vamos ver o teu perfil? Não tem nada de fraude no perfil do cara. Aí você vai ver o headline tá fraco, o about, putz, não fala nada de inspirador do cara, é um resumo do currículo, as experiências não estão bem detalhadas. Então, assim, você começa a ver e fala o seguinte, e onde é que eu quero chegar com isso tudo? Se você não tem o teu LinkedIn bem descrito, que hoje é a tua vitrine, se a tua vitrine não está arrumada, o recrutador vai passar batido para você. É a mesma coisa que a gente está passeando no shopping, passa para uma loja que não tem nada na vitrine, não te interessa, você não entra para ver o que é, você passa batido. LinkedIn hoje é isso, é uma vitrine de profissionais. Se a tua vitrine não estiver bem arrumada, meu amigo, esquece, recrutador nenhum vai te chamar. Ou seja, é preciso entender um pouco aí dos algoritmos e saber trabalhar o teu perfil, o teu conteúdo nas redes, particularmente no LinkedIn, né? Tem que saber. E no LinkedIn, na tua visão, é importante você também trazer não só ali um currículo, mas também produzir conteúdo, compartilhar o teu conhecimento, fortalecer a tua marca pessoal? Absolutamente, Luiz. E esse foi um dos meus erros iniciais, que era participar da discussão, mas eu não produzia conteúdo. Não escrevia artigo, não fazia postagens, eu era muito passivo na rede. Só que o que acontece, né? Quanto mais você é passivo e você só consome o conteúdo, mais baixo é o teu alcance, menor é o teu alcance. Então, à medida que você começa a produzir conteúdo, a escrever, a postar, criar eventos, participar da rede de outros profissionais também, responder, o teu círculo de impacto vai aumentando, né? Teu círculo de influência vai aumentando. E, eventualmente, você vai abraçar alguns recrutadores que vão estar no teu círculo de influência. Então, você ser notado com um perfil passivo que não cria nada é muito mais difícil do que você se fazer notado por um perfil que cria conteúdo, que escreve artigos, que faz postagens, que cria eventos. Então, a criação de conteúdo hoje é difícil falar isso porque a gente meio fica escravo dessa criação de conteúdo, mas a verdade é o seguinte, se você quer ser notado, cara, não tem jeito, você tem que entrar no jogo. E eu sempre falo isso, entenda a regra do jogo. E a regra do jogo hoje é o seguinte, o LinkedIn precisa de conteúdo, assim como todas as redes sociais. Quanto mais conteúdo de qualidade você criar, melhor. E aí só tem que tomar cuidado para você não ser uma máquina de criar conteúdo, cara, vazio, né? Que não agrega absolutamente nada para ninguém. E essa não é a dica. A dica é fazer coisas que sejam pessoais, dentro do teu segmento, que tenham relevância, que tenham um conteúdo. Não vale botar lá no chat GPT, cria 10 posts para mim aí. Faz sair aquela sopa de letrinha que já está facilmente reconhecida, de repente você não vai conseguir o engajamento que você quer. É importante que seja seu, né, autoral. Bom, você deu um exemplo agora há pouco de uma pessoa que já está no mercado há algum tempo, que está buscando uma recolocação, mas a gente tem um universo bastante importante, ainda falando de LinkedIn. Recentemente, o LinkedIn chegou a 75 milhões de usuários aqui no Brasil, é o terceiro maior país, só perde para Estados Unidos e Índia, se não me engano. E a gente percebe um crescimento relevante de usuários da geração Z. Que dica que você daria para quem está hoje em busca do primeiro emprego? É importante desenhar um plano de carreira? Como é que você dá os seus primeiros passos? É importante também para quem está chegando no mercado estar no LinkedIn? Que dica você daria para esse
universo de pessoas aí que estão chegando. Minha querida geração Z, faço muita palestra no SESC, cara, em universidade, o pessoal que está começando a universidade agora, está saindo do segundo grau. Sim, as dicas são, vamos começar simples, né, que todo mundo consegue fazer. Por incrível que pareça, na maioria das palestras que eu dou, Luiz, eu pergunto para o pessoal, todo mundo já tem LinkedIn? Cara, são poucos que levantam a mão. Então, assim, ainda que você não esteja trabalhando ou que você esteja procurando o teu primeiro emprego, faça o seu perfil no LinkedIn, invista, apareça na rede. Esse é o primeiro ponto. Agora, segundo ponto que eu boto, que, assim, que é essencial, Luiz, e as pessoas não dão a devida importância para isso. Você tem que ter um plano de carreira. Você tem que ter um plano de onde você quer chegar. Eu sempre faço essa comparação. Um profissional sem um plano de carreira é que nem você entrar no carro e sair dirigindo. E aí alguém te pergunta assim, mas você está indo para onde? Eu não sei. Eu estou pegando as ruas à direita e à esquerda e vamos ver onde eu vou chegar. E que é a maioria do que os profissionais de hoje em dia fazem. E qual o problema disso? O problema disso é que, em algum momento, você vai se ver nessa situação. Você vai estar pulando de empresa em empresa, cara, infeliz com a tua profissão, com o resultado que você está tendo, porque você não tem planejamento. Aí as vagas que você quer alcançar, as posições que você quer ter, vão parecer sempre fora do alcance. Mas por quê? Você não subiu o degrau para chegar lá. Você está, cara, virando à direita e à esquerda conforme a maré está te levando. Ponto. Então, assim, investe no plano de carreira. Lá no meu canal eu tenho um conteúdo que eu falo só de plano de carreira, mas, assim, essencialmente, Luiz, saber onde que a gente quer chegar, saber onde você está agora, para você poder construir o gap. E para uma posição de vendas, você está na área técnica, qual curso você precisa fazer? Eu preciso investir em treinamento de vendas. Eu preciso investir em influência verbal. Eu preciso investir em técnica de negociação. Quem são os expoentes da área que você quer ir? Quem são os profissionais, os top voices? Quem são os profissionais de relevância nessa área? Segue uns 2 ou 3, pede mentoria, cola com esses profissionais. É importante ter essa troca, e eu sempre falo isso, eu acho que os profissionais do LinkedIn, a rede do LinkedIn é ótima por causa disso. A maioria das pessoas, a esmagadora maioria dos profissionais, está aberta a fazer mentoria, fazer uma reunião, um bate-papo, enfim. É fácil de você conseguir essa conexão. Então, se conecta com as pessoas, pede mentoria, vê o que os profissionais top dessa área estão fazendo e constrói o plano para chegar lá. Você não pode sonhar, eu quero trabalhar na Microsoft um dia. Se você ficar sonhando, cara, você não vai chegar. Né? Então, você tem que construir o teu caminho até lá. Isso é que é o mais importante. Senão, você vai deixar 10, 15 anos de carreira passar e quando você vê, cara, você perdeu 10, 15 anos pulando de galho em galho sem objetivo. Isso não pode acontecer. Te perguntar o que a gente pode esperar do futuro do mercado de trabalho. A inteligência artificial vai realmente impactar fortemente algumas profissões, novas profissões irão surgir. Como é que, não só, né, o profissional que está entrando no mercado de trabalho, mas principalmente quem já está no mercado de trabalho há muitos anos, atuando sem essa nova realidade, né? Como é que se prepara para esse futuro que hoje é cada vez mais presente? Eu acho que nesse ponto, Luiz, a gente não pode ter. Acho que o grande lance é não tenha medo da mudança. Você tem que ser um agente da mudança, você tem que caminhar com ela, porque não adianta, cara. Todos nós ficaremos obsoletos em algum momento. Então, se você parar no tempo, você vai parar para o mercado de trabalho também. E aí, pura conjectura agora, mas é minha opinião dos 20 anos que eu carrego de experiência na área de TI, o que eu estou vendo hoje, tá? Assim, essa história que a gente vai ser substituído, não vai, assim, né? Pelo menos não no primeiro momento, tá? E por que eu falo isso? Porque não só existe a barreira tecnológica, mas existem outras barreiras legais, de compliance, barreiras culturais até, que ainda vai demorar um tempo para a gente superar, né? Então, por exemplo, fala muito, minha esposa é da área médica. Eu lembro há anos, cara, deve ter, sei lá, uns 6 anos, 7 anos, ela voltava dos congressos e falava assim, meu Deus, minha área vai acabar. Agora a máquina consegue ler um exame de raio-x. Agora a máquina consegue ler uma ressonância. Agora ele consegue identificar um tumor ou um corpo estranho dentro de um exame de imagem. Eu falo assim, olha, fica tranquila, sua profissão está longe de acabar, né? Não vai acabar. E por que não? Que ainda que a gente tenha capacidade técnica, existem outras questões. Quer dizer, quando não tiver um médico assinando o exame e der um problema no exame, quem é o culpado? A máquina? O programador, a empresa que faz software. Mesma coisa em todas as outras profissões, né? Eu acho que a inteligência artificial vai ajudar a gente com a produtividade, que é o que está acontecendo agora. Então,
essas tarefas um pouco mais repetitivas, né? Por exemplo, a revisão de texto, a criação de conteúdo às vezes, pode ser uma faísca inicial para você, legal, essa ideia é boa, vou desenvolver essa ideia. Mas substituir não. Obviamente, a gente já viu isso no passado, né, Luiz? De novo, se a gente voltar lá na década de 80, 90, você tinha o início da telecomunicação, você tinha os operadores, né? Você já não tem mais operadores de telecomunicação. A comutação das linhas hoje é feita de maneira automática há mais de 30 anos. Isso vai acontecer com a gente também. Então, existem algumas profissões que vão ser mais impactadas do que as demais. Então, por exemplo, você está entrando no mercado de trabalho agora, você vai falar assim, legal, vou, sei lá, fazer contabilidade. Contabilidade é uma profissão que sempre vai existir. Agora, qual o impacto que a inteligência artificial vai trazer hoje, por exemplo, para a vida dos contadores? É um pouco maior do que as demais áreas, porque grande parte das rotinas de contabilidade hoje estão sendo feitas de maneira automática. O contador ainda é indispensável, mas o trabalho dele está mais impactado. Se você vai para outras áreas, por exemplo, as áreas da soft skills, por exemplo, vendas, você tem todo um capital intelectual que é difícil de ser reproduzido. Então, por enquanto, o impacto ainda é menor. Então, assim, a grosso modo, vamos ser substituídos? Não. Isso vai acontecer nos próximos 2, 3 anos? Não, esquece. Você vai ter um impacto na produtividade, elevando a produtividade de algumas profissões e diminuindo o campo de atuação para outras. Mas isso faz parte do jogo. A gente tem que entender como ela funciona, a inteligência artificial, e aproveitar ela para criar coisas novas. É a gente trabalhando como agente da mudança, e não sendo resistente a ela. Se for resistente à mudança, a mudança vai passar por cima da gente, com certeza. Evidentemente que toda nova tecnologia que chega, ela chega para agregar, chega para melhorar a produtividade, como você disse, vai tirar a gente talvez de tarefas mais operacionais e abrir mais espaço para funções mais criativas. Mas uma coisa que me parece que já está acontecendo, até independente da inteligência artificial, talvez a inteligência artificial venha a acelerar isso, é que hoje você escolher uma profissão parece que virou quase que uma loteria, né? Antigamente você falava, você é médico, você é advogado, você é jornalista, né? E tanto assim que no ensino médio você decidia entre exatas, humanas e biológicas, né? Mas me parece que hoje, como tem muitas funções ou skills, habilidades que podem ser substituídas pela inteligência artificial, me parece que o profissional vai ter que desenvolver cada vez mais multitalentos. Você concorda com isso? Você acha que é isso que vai acontecer? As profissões vão ser mais híbridas, você vai ter que ter talentos tanto mais relacionados a números, quanto relacionados à parte mais da economia criativa. Como é que você percebe aí que o profissional tem que se preparar para essa nova realidade? Eu falo por experiência própria, Luiz. Eu acho que assim, o profissional do futuro, e para quem está entrando agora no mercado de trabalho, mesmo quem já está e está procurando transição, quanto mais completo você for, melhor. E aí, quando eu falo completo, eu não falo completo que nem o pato, que nada voa, anda e não faz nada direito. A ideia não é esse tipo de completude. A ideia é você ser completo em pelo menos 2 skills diferentes ou 3, mas que você tenha experiência, que você tenha vivência. É isso que vai trazer a diferença para o teu perfil. O meu caso é muito isso. Eu tive na área técnica durante muitos anos, eu aprendi muitas coisas na área técnica e depois eu fui ser um gestor da área que eu já era técnico. Depois eu fui ser um gestor de tecnologia. E por que isso? Porque eu já entendia como é que o negócio funcionava, eu já tinha experiência do campo, eu sabia como era o trabalho no dia a dia. E aí, para eu ser um gestor, eu tive que desenvolver novas habilidades, é o que você falou no início do vídeo. Nem sempre um bom técnico é um bom gestor. O skill set é diferente, o conjunto de habilidades é diferente. Então, você tem que desenvolver novas habilidades, mas quando você vai para uma posição e você tem experiências passadas que, de repente, não são daquela área de atuação, é ótimo, porque você traz a tua vivência junto com você. Então, eu tenho N casos de profissionais, por exemplo, que não eram da área de tecnologia, vieram para a área de tecnologia e trazem a bagagem. Não é que você perdeu tempo fazendo arquitetura, direito, engenharia, e depois você foi trabalhar com TI e não está fazendo nada do que você estudou. Não, tem conhecimento, tem disciplina, tem coisa que você vai aplicar no dia a dia. Transição de carreira é o mesmo esquema. Você quer pular, quer para outro, a tua experiência, ela não vai ser excluída, ela vai ser aproveitada. Você vai trazer cada vez mais coisas. E sim, eu concordo, a gente vai ter que ficar cada vez mais multidisciplinar, mas não para competir com a inteligência artificial, é para tirar proveito dela. Eu, particularmente, eu não conheço ninguém que exerça um cargo, por exemplo, no nível executivo, no nível de liderança, que tenha a mente fechada. Os bons líderes, os bons gestores, os bons executivos,
eles sempre são multidisciplinares. Ele tem bagagem, ele tem vivência. Então, ele traz coisas de verticais diferentes, de disciplinas diferentes. É isso que dá a diferença no perfil dele. A área de desenvolvimento é um paradigma muito grande para isso, porque sempre você tem novas tecnologias surgindo a cada minuto. Qual a diferença para o desenvolvedor experiente, que tem 10 anos de carreira, está desenvolvendo há muito tempo, para o cara novato que está chegando no mercado? É a vivência, é o que ele passou, é a experiência, é a bagagem dele. Então, isso jamais vai poder ser excluído. Então, a multidisciplinaridade que eu encaro para aumentar a produtividade com IA é nesse sentido, de você ser um profissional completo, trazer a tua experiência, a tua bagagem, para você conseguir estar bem posicionado para as vagas que vão surgir. Eu acho que outro ponto a considerar, que me leva à minha próxima pergunta, é que talvez as pessoas hoje não desenvolvam mais carreiras tão lineares, no sentido de trabalhar para uma única empresa, num único emprego, durante 10, 15 anos, tentando fazer ou buscando fazer um processo de evolução de carreira dentro da mesma organização, né? A pandemia acabou também acelerando muito isso, com os novos modelos de trabalho, com trabalho híbrido, principalmente com trabalho remoto, e aí vem o conceito que a gente ouve falar cada vez mais da Open Talent Economy, né? Você acha que a gente vai ver cada vez mais profissionais tendo que estar prontos para trabalhar num modelo as a service, atuando em vários projetos ao mesmo tempo, ao invés de ter um único crachá, passar vários anos desenvolvendo sua carreira em uma única empresa? O que você percebe aí dessa tendência aí de futuro? A gente até comentou isso na semana passada, Luiz, e é muito interessante, porque se você pega 40 anos atrás, na década de 80, 90, você tinha profissional que ficava 20, 30 anos na mesma empresa, e ele era, vamos dizer assim, coroado por isso, né? Ele tinha uma aura que, tipo assim, putz, esse cara é um profissional leal, ficou 30 anos na mesma empresa. Isso era uma coisa legal, as empresas valorizavam esse tipo de comportamento. Hoje eu acho que é o contrário. Hoje eu acho que as empresas não valorizam mais esse tipo de comportamento. Na verdade, elas estão demonizando esse tipo de comportamento. O cara que fica 10, 15 anos na mesma empresa ou muito tempo na mesma função, ele está visto como acomodado e não como um cara fiel à empresa, né? Na verdade, as posições mais novas estão pulando de empresa em empresa com muito menos tempo, né? 1 ano e meio, 2 anos, você já está fazendo movimentações. Acho que o mercado não vê isso de maneira negativa hoje. Para o profissional, é a maneira mais rápida dele conseguir alavancar a carreira dele, ganhar mais, e ir para outras posições. Porque pensa, desenvolver carreira hoje numa mesma empresa, você está sujeito a efeitos políticos, você tem que saber fazer política no ambiente de trabalho hoje, muita gente não sabe. Então, é preterido nas promoções, nas vagas que vão surgindo. Existe uma rede de relacionamento que você tem que construir para aproveitar essas posições. Muita gente não faz essa rede de relacionamento, então os diretores, os executivos puxam a rede de relacionamento deles, quem ele tem confiança para os cargos. Então, a maneira mais rápida do profissional ser promovido, de repente, é indo para outra empresa. Se ele fizer isso da maneira correta, deixando as portas abertas, né, estruturando a saída dele, a entrada na próxima empresa, não pular de galho em galho de 6 em 6 meses, que também é importante, porque isso demonstra uma imaturidade. Eu acho que isso é ok, é uma maneira, vamos dizer assim, saudável e rápida de você conseguir alavancar a carreira. Eu não vejo problema hoje, o mercado hoje não está entendendo isso como sendo um perfil ruim, o que não fica muito tempo nas empresas. 2, 3 anos, 4, 5 naquela função, e aí, cara, você vai para outra. De todos os pontos de vista, eu acho legal, Luiz. Enriquece o profissional, ganha o mercado que vai pegar um profissional muito mais estruturado, e é um desafio para as áreas de RH e de retenção de talento das empresas de manter, né, um pool de talentos mais coeso, mais firme, consistente durante um período mais longo. E acho que tem uma tendência também que é você atuar as a service, como eu disse, né? Trabalhando para vários projetos ao mesmo tempo, né? Você é seu próprio negócio, você é sua própria empresa e você é contratado para dar mentoria ou para entregar um projeto técnico ou para atuar como conselheiro, né? E aí você tocou num outro ponto, considerando esse Uhum. novo mundo, né, do trabalho. Claramente, o networking sempre foi fundamental num processo de evolução de carreira, né? Antigamente você fazia networking muito ali nos eventos, nas feiras, nos congressos, né? Mas hoje você tem toda essa questão da persona digital, a gente já falou bastante de LinkedIn. Se você pudesse dar aí 3, 4 dicas, algumas dicas de como estruturar um networking que realmente gere frutos, né? Porque não adianta você ter ali centenas de milhares de seguidores no LinkedIn, mas aquilo não te gerar nenhum tipo de oportunidade de negócio, né? Verdade. Como é que você hoje constrói o teu networking, considerando todo esse cenário de transformação do mercado de trabalho?
a gente tem que procurar por conexões que sejam, acho que, mais duradouras e profundas. Não vale ser essa conexão de rede social, né, que a gente... Tô seguindo, né? Tô seguindo você. Realmente isso não adianta. Então, acho que são 3 pontos. Primeiro, Luiz, o que a gente falou no início, planejamento é essencial. Então, você tem que construir tua rede com alguma coisa na cabeça, um plano específico. Se ali estão teus clientes, teus potenciais compradores, né, os teus parceiros de negócio, é naquele nicho que você tem que crescer. Então, você tem que estar mais nichado para fazer esse networking, para você entender onde você tem que crescer mais e fazer conexões mais profundas. Então, esse é o primeiro, entender qual é o teu público-alvo e tentar crescer ali. Segundo ponto, não pode ter medo de pedir conexão no LinkedIn, não pode ter medo de iniciar as conversas, né? Então, cara, assim, o mundo é desconhecido. Então, chega lá, pede uma conexão, não pede conexão sem nada. Manda uma mensagem, né? Ô, Luiz, puta, gostei do seu perfil, vi aqui que você publicou a notícia que me interessou, podemos conectar? Beleza. E aí você vai construindo a tua rede, você vai aumentando ela. Agora, o terceiro ponto, que é o principal que você falou, é o seguinte: depois que a gente já estiver conectado, entre em contato com as pessoas. Vamos falar, vamos construir coisas juntos. Então, nesse caso, a gente acabou de conectar, fala assim, pô, Luiz, legal o teu conteúdo. Eu publiquei isso aqui, puta, dá uma olhada. O que você acha desse assunto aqui? Engaja na conversa, começa a fazer daquele relacionamento de rede um pouco mais profundo, onde você tem uma troca realmente de ideias, de conteúdo, de valores, para que em algum momento você tenha uma afinidade, uma proximidade tal, que você possa falar assim, puta, Luiz, cara, bacana, vi que você está na empresa XYZ, cara, meu sonho é trabalhar nessa empresa. Cara, você consegue me indicar? Você consegue fazer uma mentoria comigo? Me diz como é que você entrou, como é que foi o teu processo? Me conta aí quais são os passos que você fez para você chegar lá. É essa troca que tem que ter. Criação de conteúdo, engajar com a rede. Então, cara, você tem que comentar nos posts, você tem que trazer as pessoas, você tem que lançar assuntos e fazer esse debate. Debate rico, legal, né, de ideias. Entendendo a posição um do outro, divergindo, né, crescendo nessa diferença. Pelo amor de Deus, não vai me fazer debate político no LinkedIn ou nada parecido. Mas a ideia é você trocar e crescer com as experiências uns com os outros e criar esse nível de afinidade e proximidade para que você eventualmente possa utilizar aquela conexão de alguma maneira. Entender teu objetivo, iniciar tua rede, crescer e fazer novas conexões, engajar com elas e criar proximidade com teus contatos. Bom, e a partir do networking, você conseguiu abrir novas portas, abrir oportunidades e vem aquela fatídica entrevista de emprego, né? Finalmente eu consegui ser ouvido pelo recrutador, né? Aleluia. Que nem sempre é alguém que conhece muito do teu universo, que conhece você, que tem uma referência a teu respeito. Acho que, só pontuando tudo que você disse, investir na marca pessoal também é muito importante para este momento, porque se o recrutador passa pelo teu perfil, como você diz, e tem um perfil bem estruturado, bem construído, com conteúdo dentro do teu universo, e certamente hoje os recrutadores olham para o teu LinkedIn, ele já vai ter um pré-conhecimento, né, sobre a teu respeito, ele já vai ter criado uma primeira impressão a teu respeito, e isso já vai fazer com que você largue na frente, né? Mas muita gente chega nervosa, chega despreparada, e aí acaba não conduzindo muito bem a entrevista. Quais são os principais erros que um candidato pode cometer na condução de uma entrevista de emprego, e mesmo durante o período que ele está buscando uma nova oportunidade? Você acha válido, por exemplo, o profissional expor claramente que ele está desempregado, buscando oportunidades, como colocando aquele selo Open to Work no LinkedIn? Olha, assim, é difícil falar certo e errado, né? Pouquíssimas coisas são absolutas na vida. Então, eu posso falar para você o seguinte: comportamentos que o candidato nunca pode ter. Então, ele tem que estar atento à entrevista, ele tem que olhar no olho do recrutador, né? A posição, a postura dele fala muito sobre ele. Então, uma postura ereta, direto com o recrutador, falando de maneira calma, pausada, estruturando as ideias, né? Não incorrer em gírias ou aqueles acrônicos. A área de tecnologia é terrível para isso. Todo mundo fala sopa de letrinha de tecnologia, etc. Então, você não pode cair nesse erro. Não só responder as perguntas do recrutador, mas fazer perguntas interessantes. A você dirigir aquela entrevista também, não ser passivo, né? O recrutador não gosta de candidato que é extremamente passivo, só responde o que é perguntado. Então, esses são os erros básicos que alguém pode cometer incorrer numa entrevista. Então, isso aí você tem que estar assim, isso aí é o basal, é o mínimo necessário. Educação, cordialidade, conhecer do que é a entrevista, conhecer a empresa. A gente estava comentando na semana passada na live, tem casos de candidatos que vão sem saber o nome da empresa, sem saber qual é a vaga.
teve um candidato que fez entrevista com fone no ouvido. Assim, de respeito, assim, cara, assim, é difícil comentar. Então, você não caindo nessas armadilhas, nessas pequenas armadilhas, você andou uma parte do caminho. Falar sobre o selo Open to Work, difícil falar certo e errado. Do ponto de vista de estratégia de procurar emprego, eu não colocaria. E por que eu não colocaria? Eu sempre recebi ofertas de emprego quando eu estava trabalhando em outras empresas. Então, as minhas últimas 4 mudanças de empresa, 4 movimentações de carreira, foram feitas através do LinkedIn, e os recrutadores vieram me buscar. E eu sempre estava trabalhando em algum lugar. Existe preconceito com o Open to Work? Eu acho que não existe preconceito com o Open to Work, ninguém está vendo isso. Mas pensa no seguinte, e aí tem que ter frieza para pensar nesse momento, Luiz, e as pessoas não encaram o mercado de trabalho de maneira fria necessária. O recrutador, o papel dele é conseguir o melhor ativo para a empresa, o melhor profissional para a empresa. Eu sempre brinco isso nas lives e falo, todos nós, para as empresas, todos nós somos números. Eu não tenho nome, eu não sou o Bruno na empresa. Eu sou o Bruno nas minhas redes sociais, eu sou o Bruno para os meus mentorados, eu sou o Bruno para o pessoal que pega coach de carreira comigo, eu sou o Bruno para as pessoas que me conhecem, para você e tudo mais. Para a empresa, eu sou um número. Né? E eu serei substituído quando eu não der o retorno esperado. Ponto. Não tem problema nenhum em relação a ser essa. Mas, de novo, voltando para a cabeça do recrutador, ele quer pegar o melhor cara para aquela vaga. Ele quer pegar o melhor profissional para a empresa, o melhor ativo. E existe essa concepção, é óbvio, não vou falar, que os melhores ativos já estão em algum lugar. Então, quando você coloca um Open to Work, você tem um trabalho extra de explicar por que você está Open to Work, porque essa vai ser a pergunta que vai vir na entrevista. Qual foi a sua última experiência de trabalho? Por que você saiu? Né? E aí o candidato tem que ter muito cuidado na hora de elaborar essa resposta, para você não queimar a empresa anterior, para você não parecer uma pessoa imatura, um profissional imaturo. Assim, acontece, qualquer um pode ser mandado embora. Antigamente, uma pré-concepção, né, um pré-juízo, que assim, putz, fui mandado embora, isso é ruim para mim, né, isso é um ponto negativo. Não, não tem nada a ver. E eu vou além. A maioria dos desligamentos que eu vi das pessoas são desligamentos que têm um conteúdo ou uma parcela política muito grande. Não tem a ver com competência, não tem a ver com expertise, mas tem a ver com relacionamento interpessoal, tem a ver com relacionamento em grupo, tem a ver com política. Existem casos que, realmente, performance, desempenho pega, né? Mas quem já não viu o vendedor que, putz, não consegue bater cota, mas ele está sempre lá. O técnico que não é o técnico mais afiado do mundo, mas ele tem o lugar dele garantido. E por que isso? Porque as habilidades técnicas não compõem 100% do teu perfil. A gente precisa saber trabalhar em grupo, a gente precisa saber se colocar, se postar nas situações, você precisa saber fazer política dentro da empresa. Coloca o Open to Work? Eu não colocaria. Se você quiser colocar, tenha a sua história firme na cabeça, posicionada para você falar qual foi a sua última experiência, por que você saiu ou por que saíram com você. E do outro lado do balcão, quais que são os principais erros que as empresas cometem nos processos de recrutamento e seleção? Hoje tem um enorme desafio na contratação de talentos, especialmente em áreas como a sua, da tua formação, né, que é de TI. O que as organizações devem fazer para fortalecer a marca empregadora e se tornarem mais atraentes aí para talentos? Eu falo para você que as organizações que são estruturadas, elas dão liberdade ao funcionário, dão responsabilidade ao funcionário e efetivamente confiam no funcionário, são as que mais conseguem reter os talentos. Tem pessoas que o olho brilham na entrega de um projeto, trabalhar com tecnologias de ponta. Tudo isso para mim também é importante, mas em primeiro lugar, sempre ver o retorno financeiro, para mim. Outras pessoas pensam de maneira diferente, mas as organizações, elas às vezes pecam num sentido muito basal, que é o seguinte: ela oferece um compensation, um plano de compensação lá, salários, bônus e benefícios, que é atraente, né? Ela tenta fazer uma cultura que seja uma cultura inclusiva, que seja uma cultura amistosa, né, para receber bem o funcionário. Mas, no final, eles pecam por quê? Porque ele não dá liberdade, não dá autonomia, não dá responsabilidade para o funcionário. As melhores organizações que eu trabalhei, e aí eu vou citar hoje a organização que eu estou, a Telesign, que é maravilhosa nisso,
São organizações onde você tem uma cadeia de comando muito bem definida, então existe uma hierarquia muito bem definida, só que dentro da sua camada, vamos dizer assim, você tem responsabilidade de atuação. Então você tem power para falar, pô, legal, vou fazer assim, vou fazer assado. E o teu gestor, que também tem que estar preparado para isso, ele não está ali para cobrar a hora, ou está ali para cobrar quantos e-mails você mandou, ele está ali para cobrar o resultado. Ele fala assim, olha, a gente tinha que capturar 10 novos clientes no canal esse mês. Quantos que a gente capturou? Capturamos 10. Pô, Bruno, legal. Qual estratégia você usou? Fiz isso, isso, isso. Tentei esse negócio aqui diferente. Então, as empresas e organizações que deixam um funcionário executar o seu trabalho da melhor maneira que ele vê sendo possível, que ele tenta coisas novas, que permite o erro, né? E, obviamente, todos nós somos responsáveis pelo erro, mas ele permite o erro, são essas organizações que conseguem reter os funcionários por mais tempo. Também tive experiências em locais onde você tinha uma hierarquia também muito bem definida, mas o que acontecia? Todas as decisões afunilavam para um único ponto na empresa. Então, o que acontece? Você tem ali, às vezes, um cara que é um talento, você tem um profissional que tem uma expertise, que tem o conhecimento, que tem a bagagem, mas ele fica impedido de tomar a decisão. E aí, o que acontece com esse profissional? Você pode jogar, cara, uma mala cheia de dinheiro em cima dele, porque vai chegar uma hora, ele vai Ele falar vai assim, embora. cara, ele vai embora, eu tô tirando pedido, eu não tô fazendo nada diferente. Né? E isso conta pra gente, né, Luiz? Você sabe, você demonstrar depois lá que você conseguiu vencer tal desafio, que você puxou tal projeto, que você entregou tal coisa, isso conta muito no perfil do profissional. E ele vai sair dessa experiência, onde ele não é capaz de tomar decisão, sem nada para contar, porque as decisões foram todas tomadas lá em cima, ele não teve participação. Então, para as empresas, eu acho que esse é o pior erro. É você contratar um cara super talentoso, contratar uma equipe, montar uma equipe fenomenal, com uma super bagagem, e você dizer para eles o que eles têm que fazer o tempo inteiro. Então, acho que esse é o principal erro que as empresas não podem cometer. Uma pergunta relacionada a um episódio que aconteceu na tua vida, que você compartilhou comigo, que foi o acidente de moto que você sofreu. Como é que esse acidente transformou sua trajetória? Que lições que você aprendeu? Além da lição óbvia de que pilotar moto é perigoso. Diga-se de passagem, eu também tive moto durante muitos anos. Graças a Deus nunca sofri. Tive tombos leves, coisas bobas. O máximo que eu fiz foi quebrar um tornozelo. Mas chegou um momento que a minha esposa disse, cara, eu vendi minha última moto. E ela falou, cara, você até hoje sobreviveu, não sofreu nada de sério, deixa isso para lá, vamos seguir o jogo e tal. Aí eu não tenho saudades, mas acho que foi uma decisão sábia. Olha que interessante, meu caso foi exatamente a mesma coisa. Minha esposa foi um pouquinho mais contundente nas palavras, mas o recado foi basicamente o mesmo. Mas, cara, esse acidente aconteceu comigo em 2004, foi um acidente quase fatal, eu passei ainda por 3 cirurgias, fiquei internado em CTI durante algum tempo, fiquei acamado durante muito, muito tempo, fiquei afastado do trabalho por quase um ano. Foi um acidente que me tirou 100% da mobilidade do braço direito, então eu perdi completamente a mobilidade do braço direito, fiz 2 cirurgias reconstrutivas, né, para voltar a ter movimentação no braço. Até hoje eu não tenho 100% da mobilidade, então, do ponto de vista de vida, me impactou muito, porque muitas das coisas que eu gostava de fazer ficaram impossíveis ou viraram um desafio para mim, né? Eu gostava de fazer musculação, eu gostava de jogar basquete, etc. E hoje eu gostava de desenhar, né? E eu não faço mais nada disso hoje, porque é impossível para mim fazer esse esporte. Por outro lado, eu tive uma visão diferente da vida naquele momento, né? Então, eu era um profissional que eu estava começando a minha trajetória, né? Estava uma trajetória ascendente, eu estava galgando as posições de maneira rápida, estava tendo bons retornos financeiros. Aquilo, naquele momento, me subiu um pouco na cabeça, então o acidente foi bom para dar um freio de reajuste e falar, opa, meu amigão, calma, né? Vai devagar aí, todos somos iguais, todos somos humanos. Então, essa foi uma lição importante para mim, mas o que eu levei para a minha vida profissional, Luiz, foi que é o seguinte, assim, coisas erradas vão acontecer o tempo inteiro, né? Os desafios vão bater na sua porta o tempo inteiro. Basta você falar o seguinte, beleza, você pode aceitar aquilo ali ou não. E se você não aceitar, você tem que procurar um caminho para transformar aquilo. E por que eu falo isso? Por isso, o diagnóstico do médico, né, logo após o acidente, primeiro foi assim, olha, eu não sei se ele vai continuar vivo, né? E depois que eu continuei vivo, ele assim, olha,
esse teu braço aí esquece, porque, cara, já era. E aí a gente foi procurando, etc. E, cara, muitas das coisas que eu gostava de fazer, eu consigo fazer hoje com alguma limitação, mas ainda faço. Então, por exemplo, né, eu aprendi a fazer basicamente quase tudo com a mão esquerda. Hoje eu jogo tênis, é uma coisa que eu nunca imaginei que eu fosse jogar, né? Cara, então assim, e aquele ponto, assim, o desafio estava ali. Eu estava ali naquela situação que eu falei assim, não tem mais o que fazer, né? É uma situação que já era, passou, não tem volta. Mas foi a minha escolha de falar assim, cara, não aceito isso, vou fazer diferente. E procurando, errando, bati 200 vezes a cabeça na parede, errei 200 vezes, sofri pra cacete, assim, foi um momento de, assim, cara, dor intensa, física e mental, foi um momento, cara, conturbado na minha vida, afetou meu relacionamento, então, assim, foi assim, se eu posso falar um palavrão, porque eu não falei nenhum palavrão na rede, assim, foi uma cagada, assim, assim, épicas proporções, sabe, foi, assim, negócio explosivo. Mas está sempre na nossa mão falar assim, cara, não aceito isso, vou procurar outro caminho. E foi o que eu fiz. Aprendi a fazer muita coisa com a mão esquerda, voltei para o mercado de trabalho, me reposicionei. Então, assim, essa foi a lição que eu tirei disso tudo, Luiz, assim, vai acontecer coisas erradas, as cagadas vão acontecer, assim, as coisas não vão dar do jeito que você quer, não vão, o teu planejamento não vai seguir à risca. O que vai fazer a diferença é você tomar na cabeça, cair, levantar de novo e falar assim, vou tentar de novo. E vai. Tem muita gente que nessa hora se retrai, né? Que fala assim, putz, não deu certo, deixa pra lá. Muita gente vai se identificar agora, né? Minha mãe fala muito assim, não deu certo, é porque não era para ser, não era para você. Não deu certo porque eu fiz bem. Eu vou voltar lá e vou fazer melhor, vou fazer diferente. E vai acontecer isso 10 vezes. Se você tiver determinação, se você tiver consistência, se você não desistir, cara, você vai chegar lá. Acho que essa foi a maior lição que eu tirei desse episódio da minha vida. Anjo de investimento em tecnologia especializado, empreendedor linear, investidor mão na massa, economia.